Amado coração, estamos começando mais um programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, o nosso programa vocacional da Arquidiocese de Londrina, aqui na Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. E nós queremos sempre agradecer a acolhida e a presença dos nossos convidados que sempre estão aqui nos conduzindo e também partilhando a sua história-vida, a sua experiência vocacional, para nós entendermos o chamado de Deus que é constante em todos os momentos de nossa existência. Por isso eu gostaria de acolher o Vitor, seja bem-vindo, Vitor, e também a Angélica, sejam bem-vindos em nosso programa. Obrigado, Padre. Como vai, Angélica? E uma saudação a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada e pelas redes sociais. Muito obrigado pelo convite, o Padre Wendel, Estou muito feliz de estar aqui, apesar de ser minha primeira vez, mas estou muito feliz. Muito obrigada. Muito bem, então sejam bem-vindos para este nosso encontro vocacional. E agora eu queria convidar você, a sua família, as pessoas que estão nos acompanhando nas mídias sociais ou pelas ondas da Rádio Alvorada, para nós então iniciarmos este encontro vocacional invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos juntos, amado coração, a oração de Dom Albano Cavalim pelas vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Senhor, enviai muitas e santas vocações para a Igreja de Londrina e do mundo. Amém. Nossa saudação fraterna a todos que nos acompanham. Neste início de ano, nós estamos no sábado da Epifania Domini, ou seja, da manifestação do Senhor a todo o universo, a todo o cosmos, visível e invisível, aonde queremos, com os magos, também ofertar ao Senhor algo de nosso coração, para que o Senhor possa sempre mais na sua vida, em estado presente na nossa vida, sempre mais celebrar a nossa redenção. Nossa gratidão à minha família que sempre nos acompanha, a todos que do Serviço de Animação Vocacional. Como vocês já perceberam, o Vitor e eu, nós estamos com a camiseta do Congresso Vocacional, porque este ano é o ano de nós celebrarmos as comunidades vocacionais. Por isso já estamos aqui no nosso programa vestindo a camiseta, para nós conclamarmos cada comunidade um serviço de animação vocacional, para então continuarmos vocacionalizando a nossa arquidiocese. E nesse sentido, então, nosso chamado é sempre para deixar algo, abandonar algo, para estar imensamente, inteiramente a serviço do Senhor, estar no Senhor, melhor dizendo. E nesse sentido, nós entendemos a celebração deste final de semana da Epifania do Senhor, aonde, como diz Gregório Magno, Herodes se apresenta como símbolo da divisão, o símbolo da falsa ilusão, o símbolo que traz então esta ilusão às pessoas, aonde todos vivem nessa insegurança interior. E assim nós somos chamados já num primeiro momento a superarmos os Herodes do nosso coração, para nós sempre buscarmos a unidade, a harmonia e a paz.
E assim como nos dizia Pedro Crisólogo, também padre da Igreja, somos chamados a fugir desses maus desejos, né, para realmente adorarmos Jesus, reconhecermos em Jesus, o menino na manjedoura, esta presença divina que veio redimir-nos, que veio estar na nossa carne para nos salvar e nos dar a eternidade, como nós escutamos também na oitava do Natal, em algumas orações. O nascimento de Jesus é para que nós sejamos eternos. E aqui, para sermos eternos, precisamos nos inclinarmos e reconhecer realmente Jesus presente na nossa história-vida. E assim nós vamos entendendo que de símbolos de divisão como heróis, nós temos símbolos da unidade, o brilho da unidade, o brilho da sacralidade, que é um símbolo silencioso nas palavras de Gregório Magno ainda. Se Herodes é o símbolo da divisão, a estrela silenciosamente nos aponta a unidade, nos aponta Cristo, nos aponta o brilho para realmente encontrarmos Jesus. Assim como os magos, também nós estamos saindo de nós mesmos e indo ao encontro do Cristo, para que Ele possa realmente resplandecer o nosso coração. E é muito interessante quando nós ouvimos também outro padre da Igreja, São João Crisóstomo, vai falar assim: Jerusalém permaneceu perturbada nessa situação, que nós vamos vendo o texto, né, como que foi o resultado dessa visita dos magos a Herodes, o que Herodes fez. Então Jerusalém ficou perturbada, mas Deus vai derramar a graça sobre este povo na redenção do Senhor, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, de perturbados vão para a salvação, para a harmonia do coração. E assim, amados irmãos e irmãs, celebrarmos a Epifania Domini, a manifestação de Jesus a toda a humanidade, ao universo visível e invisível, é celebrarmos a unidade, a busca e a adoração a Cristo e reconhecer que diante dele não temos outra coisa a fazer a não ser abandonar a nossa vida nele, que nos doa a luz, o brilho, a eternidade. E é nesse sentido, então, falando de abandonar, né, que nós hoje trazemos aqui a tia Angélica. Nós chamamos assim porque ela é muito querida lá no nosso seminário, é uma intercessora nos bastidores lá do seminário filosófico, sempre tem me ajudado muito. E tia Angélica, quero aqui publicamente te agradecer pelo tanto bem que você faz por nós lá em Maringá, que é a nossa referência. Como nós somos da Arquidiocese de Londrina, estando em uma outra arquidiocese no seminário filosófico, então a gente precisa dessas ajudas, esses apoios referenciais em Maringá. E daí, então, hoje nós vamos, amado coração, conhecer daqui a pouquinho melhor sobre a tia Angélica, o trabalho, o serviço de abandono ao Senhor que ela faz lá em Maringá, na igreja. Amado coração, nós estamos voltando com o nosso programa vocacional, Vocação, um chamado de amor, consciente de que na manifestação de Jesus, o Senhor nos atrai, como nos diz o documento de Aparecida, somos atraídos pelo sagrado, por Cristo, pela Trindade, para nós participarmos dessa realidade da vida futura, como nos dizia Leão Magno. E hoje nós estamos aqui falando desta importância de nos abandonarmos a Cristo, estarmos realmente inseridos nele. Nesse sentido, então, queria já começar a conversar com a tia Angélica, como eu disse para vocês, ela é esta colaboradora silenciosa, discreta lá no seminário filosófico, que muito tem nos ajudado.
Tia Angélica, eu queria que a senhora começasse a partilhar conosco um pouco sobre a sua história, que a gente sempre começa dessa frase, né? Porque o primeiro chamado é o chamado à vida, à existência, né? Estar no mundo. E assim nós queríamos saber, né? Aonde a senhora nasceu, e contar um pouco para nós desta sua infância, essa imersão na igreja também, como que foi? Então, assim, eu nasci em Maringá, né? Já nasci lá e com 2 anos, meus pais se mudaram para a cidade de Japurá, uma cidadezinha bem pequena, próxima a Cianorte, né? E lá eu fiquei até os meus 19 anos. Aí meus pais vieram para aqui, para Londrina. Aí eu vim junto, fiquei 4 anos aqui em Londrina. Aí eu voltei para Japurá, que eu me casei. Fiquei mais 2 anos em Japurá, casada. Aí voltando, meu marido resolveu vir para Maringá. E lá estou até hoje há quase 40 anos. Quase 40 anos na cidade de Maringá. Na cidade de Maringá. E ali em Maringá, na igreja, quais serviços? Como que foi sair de Japurá, né, que é uma cidade relativamente pequena, para uma grande cidade como Maringá? Como que foi essa experiência? Foi assim, no começo eu só participava das missas, né, porque também eu tinha meu menino pequeno, que eu tenho 2 filhos, né, um casal de filho, e tinha meus filhos pequenos, então a gente trabalhava fora, era muita correria, né, então aí eu não participava assim muito, simples, ia na missa, né. Depois que meus filhos cresceram, comecei a ingressar nos ministérios da igreja. Comecei como coordenadora de grupo de reflexão. Nossa, em Londrina, os grupos de reflexão é uma herança que nós temos, que com este novo plano de evangelização estamos querendo resgatar e fortalecer os que já existem. Fala um pouquinho para nós essa experiência lá em Maringá, como que é o grupo bíblico de reflexão. É assim, muito interessante, né? A gente vai na casa das pessoas e as pessoas ficam bem felizes de estar recebendo a gente, né? Então, toda semana, um dia da semana, a gente tira para fazer o grupo de reflexão. A igreja já fornece o material e a gente faz em cima daquele material, né? Sim. E eu gosto muito de ser, né? E após eu ser coordenadora do grupo de reflexão, eu me ingressei como coordenadora de SEB. Sim. Fui votada, né, para ser coordenadora de SEB. Aí quando chegou o padre Eduardo Batista, ele uniu as SEBs, porque ele falou assim que era muito SEBs na paróquia. Entendi. Ali na paróquia. Ele uniu as SEBs. E nessa união das SEBs, a SEB, eu participava da SEB Sagrado Coração de Maria, e tinha a SEB Divino Espírito Santo. E uniu as 2 SEBs. Nessa junção, era o coordenador da SEB Espírito Santo, com a Santa Luzia, que era eu, tivemos a votação e tivemos assim, empatamos por um voto, ele teve a mais. Só que aí ele falou, não, já que é assim, eu não quero mais ser coordenador, deixa com a Angélica. Entendi. Aí eu assumi a coordenação, que virou SEB Santa Luzia. E assim, talvez para quem está nos acompanhando não sabe muito bem que nós temos também, mas hoje é muito diluído a experiência das SEBs. Como que funciona as SEBs lá em Maringá? Como que a senhora poderia partilhar para nós um pouquinho? Então, as SEBs são os bairros, né? É o bairro, por exemplo, eu moro no Conjunto Thaís. No Conjunto Thaís é a SEB Santa Luzia. No bairro próximo, que é o Jardim Hortência, tem a SEB Santo Afonso. E no outro bairro é a SEB São José Anchieta.
Então, cada SEB se organiza ali no bairro. Tem atividades próprias? Tem atividade própria. Agora, o novo padre que está lá, que é o padre Genivaldo, ele ordenou vários ministros nas SEBs. Agora, assim, quando a SEB assume a missa, a SEB vai ter que levar tudo. O leitor, o ministro, o grupo de canto. Podemos dizer assim que a SEBs, ela organiza os bairros, a comunidade, assim, das famílias mais próximas. Exatamente, das mais próximas. Como dando o padre, formação, tudo. O padre fala, quem conhece os vizinhos de vocês é vocês, não sou eu, né? Verdade. Então a gente leva alguma coisa que tem assim, alguma família que precisa de uma ajuda, é a gente que vai lá, né? Sim. E leva para o padre, para os vicentinos, ajuda dos vicentinos, né? Então a gente faz esse trabalho. E em Maringá é bem forte a questão das SEBs, como que está lá? É bem forte, todas as paróquias têm as SEBs. Tem as SEBs. E eu faço parte de uma comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida. Então, nessa Nossa Senhora Aparecida são 3 SEBs. Então, a gente se ajunta e se ajuda muito as SEBs, né? Sim, porque é uma experiência de proximidade, né? De ver a realidade do povo, como está a caminhada de cada um, verdade. Exatamente. E ali também dá para inserir o grupo bíblico de reflexão, né? Isso, exatamente. E aí, como a gente um ajuda o outro, né? Fica assim, uma amizade, né? A gente cria uma amizade muito grande entre os grupos, né? Entendi. Amado coração, nós estamos com a tia Angélica partilhando como que é essa experiência lá na igreja, aqui vizinha nossa da Arquidiocese de Maringá. Nosso abraço a todos da Arquidiocese de Maringá, em modo particular o Dom Severino, que esteve já na nossa casa, muito agradável, partilhando também conosco a sua experiência na pastoral vocacional, quando ele era responsável do serviço de animação vocacional, né, da sua congregação. Então foi muito bom, muito agradável. E nós estamos vendo, olha só, como a igreja de Maringá permanece com esses organismos vivos, né, alimentando sempre mais esta manifestação do Senhor que se faz com os vizinhos, com aqueles que estão próximos do nosso coração, e assim celebrando o mistério da manifestação em nossa vida, em nossa história. Amado coração, estamos hoje aqui com a graça de Deus, celebrando a manifestação do Senhor em nossa vida, esse desejo de nós buscarmos sempre a luz que vem do alto, Cristo, que é a redenção para o nosso coração. E com a presença da tia Angélica, estamos também adentrando e conhecendo melhor a Arquidiocese de Maringá. Tia Angélica já é a terceira pessoa de Maringá que vem aqui partilhar sobre a sua experiência, sua vocação. Nós já tivemos aqui a doutora Alessandra, que nos ajudou muito a compreender a questão humana, psíquica da vocação. Também a Suzana e o Luciano, que partilhou conosco a experiência da pastoral familiar. E hoje aqui a tia Angélica partilhando esta experiência dos grupos bíblicos de reflexão, das SEBs. É interessante porque Londrina, por um tempo, foi muito forte essa presença das SEBs. Nosso abraço ao padre Fumagalli, que é um grande incentivador, né, um ícone para nós, para a nossa igreja em Londrina, que busca sempre mais recuperar esse trabalho que aos poucos, com a graça de Deus, pode se reavivar, né? Então passo agora a palavra para o Vitor, para continuarmos conhecendo melhor a tia Angélica e também a Arquidiocese de Maringá. Ô Angélica, eu vou dar continuidade ao assunto que o padre estava falando, depois acho que a gente pode voltar à questão das SEBs, que é um assunto interessante, mas o padre estava perguntando sobre a sua experiência na vida paroquial. Você estava falando que além de estar nas SEBs, você também é ministra, é isso?
Sim, sou ministro de Eucaristia, já vai para 2 anos. E como surgiu isso? Como extensão da SEBS ou outro serviço, outra pastoral? Ah, sim. Eu acho que desde pequena eu tinha um desejo assim de ser ministro de Eucaristia. E houve na nossa capela, lá Nossa Senhora Aparecida, uma despedida de um senhor que era ministro de Eucaristia. E nesse momento, quando acabou a missa, que foi a despedida dele, eu me lembro até hoje que ele colocou o blaze dele sobre mim e disse assim: agora é com vocês. E eu me arrepiei toda. Eu falei, isso é uma ação do Espírito Santo me tocando. Então foi aonde que a gente teve o padre pediu para fazer a indicação na SEB. Aí eu era coordenadora, né, da SEB, e era coordenador da SEB e os ministros já da SEB. Aí eu falei assim para os ministros, eu gostaria de me indicar. Aí isso, não, tudo bem. Uma nova espécie de nepotismo, gente. Tudo bem. Aí foi aonde que eu me indicaram, né, também, com a minha... Aí me indicaram e eu sou ministra até hoje. E sou muito grata, gosto de servir muito. E, assim, tem 1 ano que eu vou na missa às 6 horas da manhã todos os dias. E sirvo todas as segunda-feira de manhã na missa. E Olha só, muito grato. Vitor, ela está unida ao seminário, que a primeira oração é às 6 da manhã também. Às 6 da manhã. Todo dia. Então, todos os dias eu vou. Graças a Deus. E, na verdade, é uma diversidade nas belezas da igreja, diversidade, né? Estamos falando de SEBs, ao mesmo tempo grupo de reflexão, ao mesmo tempo ministro extraordinário. São serviços diferentes, mas dentro da mesma igreja. E apesar da diversidade, como é que você enxerga que cada um desses serviços contribuiu para você na sua vida como católica? E além disso, você tem alguma história marcante sobre algum desses 3, ou talvez dos 3, na sua vida? Contribuiu muito na vida católica, porque eu acho assim, eu era uma católica escondidinha, né? Agora eu sou uma católica que eu sou mais fervorosa a Jesus, aprendi a amar mais a Igreja Católica, né? Aprendi a servir. O servir na igreja é muito bom, é muito importante. Dá muito prazer de servir. E além de ser ministra da Eucaristia, eu também sou coordenadora dos coroinhas. Sobrou alguma pastoral para os outros lá? Sobrou. Tem muitas pastorais que precisa de muitos voluntários, né? É que as pessoas a gente convida para pastoral e fala assim: minha hora ainda não chegou. Não é assim, entendeu? Minha hora não chegou. Mas se você foi convidado, é porque a pessoa que convidou te viu o potencial que você pode. Porque eu penso assim, Deus não convida os capacitados, Ele capacita os convidados, né? Então, se você não sabe nada sobre o serviço na igreja, você entrou, você aprende. Você vai aprendendo, e é muito importante mesmo. Eu já fui também, há anos atrás, fazia parte do CAI, do Conselho Econômico da Igreja. Então, eu já tenho uma caminhada assim bem longa. Fazendo um comentário, que a gente já trouxe o Douglas aqui também, aqui da Catedral, e para fazer uma ligação com aquilo que eu tinha falado. É uma diversidade de serviços, mas todos são ligados por uma mesma coisa, né? O serviço, o estar a servir. Então, na verdade, a gente vai ter uma série de entrevistas com os novos seminaristas. Acho que essa palavra que você falou aqui é muito importante, ouvir e aceitar o convite, né? E alguma história que te marcou nesses tantos anos de serviço na paróquia? Você lembra de alguma? Assim, no momento eu não tô lembrada, assim. Mas não lembro de nenhuma, assim. Mas
eu acho assim, muito importante. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, querem te derrubar. Mas se a gente está com Deus, não consegue. Tenho certeza disso. E a igreja de Maringá, apesar de estar muito próxima fisicamente falando da nossa igreja aqui de Londrina, são duas igrejas particulares distintas e com suas características distintas, né? Então você como leiga, mas ao mesmo tempo que uma leiga extremamente ativa na paróquia e na diocese, na arquidiocese, como você definiria hoje as características da igreja católica em Maringá? É muito bacana, assim, as características, né? Eu acho que tudo corre muito bem, entendeu? É tudo certinho, né? Porque nós temos o bispo lá, como o padre falou, Dom Severino, né? É um bispo muito, assim, como que eu vou falar? Humilde, ele é muito ligado aos pobres, ele né, ajuda muito os pobres. Então, eu acho assim, ele é uma pessoa extraordinária. E eu acho que é isso que a igreja precisa, né? Muito bem, amado coração, nós estamos com a tia Angélica falando, partilhando para nós a identidade, né, as atividades da igreja de Maringá, né, sempre é como referência o arcebispo, o Dom Severino, que tem essa atenção particular aos pobres, mais pobres, que é a opção preferencial da igreja, né, estar sempre olhando para com os nossos irmãos esquecidos, que é o olhar de Deus, é o olhar de Jesus, é o olhar da igreja, hoje e sempre. Amado coração, nós voltamos para o nosso último bloco do nosso encontro vocacional, vocação, um chamado de amor. Hoje tivemos a graça de escutar a história, vida vocacional da tia Angélica, esta mulher que realmente faz a diferença lá na sua paróquia em Maringá, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então nós queremos agradecer a Deus pela presença dela hoje aqui em nosso programa e também recuperar essa importância de nós estarmos sempre abandonados, né, pedindo ao bom Deus também a graça de estarmos sempre disponíveis a escutar o chamado dele, que atravessa o nosso coração e nos conclama sempre mais a manifestar ao mundo a presença de Cristo em nossa vida, em nossa vocação. Por isso, tia Angélica, eu queria pedir, como de costume no nosso encontro, para a senhora deixar uma mensagem vocacional para quem está nos escutando, nos acompanhando pelas mídias sociais. A mensagem que eu deixo é para que, quando as pessoas te convidem para assumir qualquer serviço na igreja, que diga sim. Porque pensa assim, eu me coloco assim às vezes, que Maria disse sim quando o anjo Gabriel foi falar para ela que ela ia ser mãe de Deus, de Jesus. Já pensou se ela falasse não? Hoje nós não tínhamos Jesus para estar junto, para Jesus nos orientar na vocação da igreja. Então, o importante é a gente sempre dizer sim. Maria não sabia o que ia acontecer. E se nós dizer sim, a gente também não vai saber o que vai acontecer com a gente. Mas é importante, porque se a gente foi convidado para esse sim, é porque a gente tem capacidade. E a gente vai conseguir. Então é essa mensagem que eu deixo. Para que quando a gente for tocado no coração, a gente diga sim. Amém. Então olha só, é interessante esta mensagem que fica para o nosso coração. Toda pessoa que nos convida da igreja, ela nos olhou antes, ela viu que nós temos esse dom do qual nós somos convidados a participarmos e estarmos nos entregando a Jesus pela igreja, pelo povo de Deus.
Então, confiar, né? Confiar que realmente a igreja é a presença de Cristo e é através da igreja que Cristo chama o seu coração para fazer a diferença no mundo, né? Como a tia Angélica citou o testemunho de Nossa Senhora, né? Que mesmo naquele momento que veio toda a perturbação interior, ela confiou, ela se abandonou em Deus e deixou que este futuro pudesse ser um futuro salvífico, e é para nós salvação através do sim de Maria. Por isso, nunca deixar de confiar em Deus, porque Deus realmente ele vai fazendo crescer em nós e em torno a nós as nossas virtudes que são necessárias para que o chamamento, a voz do Senhor, continue ressoando, ecoando e chamando outras pessoas para serem manifestação de Jesus no mundo, serem ícones da redenção no mundo. Por isso queria agradecer mais uma vez a tia Angélica por estar aqui conosco, que deu esse testemunho maravilhoso da sua vida, a sua participação na igreja. Nós conhecemos um pouco mais a Arquidiocese de Maringá, que é aqui nossa vizinha, mas que às vezes a gente, pela distância, pelas atividades, acabamos não conhecendo muito bem. Então, nossa gratidão pela partilha. E agora eu queria pedir para o Vitor deixar aqui os recadinhos para nós irmos já nos preparando. Como vocês viram, quero voltar a reforçar aqui as nossas camisetas. A gente vai fazer de tudo para estar este ano trazendo esse símbolo do ano vocacional, do Congresso Vocacional, e conclamando a cada um a realmente formar um serviço de animação vocacional paroquial. Se você ainda não tem, esse ano é o ano propício para formar, porque toda a igreja do Brasil estará falando a mesma língua, comunidades vocacionais. Vitor, quais são os recadinhos importantes para nós? Primeiro, vamos começar com os recados internos, né? Porque, por incrível que pareça, essa sequência de missas grandes que a gente teve arquidiocesana, algumas pessoas já me perguntaram. Então, para todos os vocacionados, todos que têm interesse em entrar no seminário, nós estamos começando um ano novo, então nova sequência de encontros vocacionais. Obviamente, agora em janeiro estamos de férias, tudo parado, mas dia 22 de fevereiro, já pode anotar aí, tá marcado, o último domingo, como já é tradicional, o último domingo de fevereiro, na Catedral de Londrina, a primeira experiência vocacional desse ano de 2026. Então, como de praxe, para quem já sabe, para quem não está acostumado ainda, começa com a celebração eucarística às 8 horas da manhã e na sequência já damos prosseguimento às atividades durante todo o dia na Catedral de Londrina. Então, para todos que me perguntaram, para todos que têm interesse, para você jovem que, assim como a Angélica falou, ouviu o chamado, não tenha medo, procure. O ano inteiro a gente vai estar lá, o ano inteiro de experiência, e vale a pena. Como o Padre Wendel frisa bastante, esse ano estamos entrando mais de 14 pessoas no seminário. Então, acredite, pode ser você o próximo. Exato, então venha fazer a diferença em nossa arquidiocese. Esse ano estamos iniciando o propedêutico com 15 seminaristas, que, como disse o nosso arcebispo, Dom Jeremias, na missa de encerramento do ano jubilar, são reflexos, né? São esperanças para a arquidiocese de Londrina, frutos do jubileu da esperança. E você também pode ser para nós esta gota de esperança neste mar tão grandioso que é o coração do povo de Londrina. E este ano das comunidades vocacionais, aqui fica o nosso apelo, né? Vamos também de nossas paróquias, de nossas comunidades, conclamar a juventude ao seguimento de Jesus, quem sabe aí abraçando a vocação presbiteral. Então, no último domingo de fevereiro, é importante frisar isso, nós estaremos lá na Catedral de Londrina, dando início novamente aos encontros, experiências
vocacionais. O que mais, Vitor, a gente já pode ir se preparando para esse ano? E como o Padre Wendel já disse, como a gente está fazendo propaganda hoje nas camisetas, que por incrível que pareça não foi combinado, mas esse é um ano importante para a gente que trata de vocação, e esse programa, Tudo Sabe, todas nossas atividades vocacionais dizem respeito a isso. Porque é o ano do 5º Congresso Vocacional Nacional do Brasil. Então não é algo corriqueiro, porque é só o 5º na história. E o objetivo desse ano é justamente isso que a gente sempre bate na tecla aqui no programa e nas nossas atividades. A formação de comunidades vocacionais nas paróquias, em cada lugar. Então esse ano é um ano inteiro voltado para esse tipo de atividade. Nós teremos muitas atividades. Nossa Casa do Sábio, nossa Casa da Filosofia, do Seminário Filosófico e o Serviço de Animação Vocacional de Londrina esse ano vai estar voltado para isso. Então nós teremos em abril o Congresso Provincial aqui da província, das 4 dioceses da província, da Arquidiocese de Londrina. Em maio, o Congresso da Regional Sul 2, que para aqueles que não estão acostumados com a denominação, é o Congresso Estadual em relação à vocação, do Congresso Vocacional. E esse já é oficial. 4 a 6 de setembro, em Aparecida, nós teremos o Congresso Vocacional Nacional. A ideia é exatamente essa, trabalhar as vocações. Então a gente está trabalhando aqui, a CNBB está trabalhando, as regionais estão trabalhando, e a gente está esperando também que vocês acolham esse convite e se juntem a nós nesse serviço. Então vamos neste ano, comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão. Essa é o desejo para a nossa igreja em particular de Londrina, mas também para a igreja do nosso nacional, a igreja do Brasil. Vamos ser comunidades vocacionais, encontro, testemunho e missão. Agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa, que nos acompanha, está sempre conectado, sintonizado conosco, para nós celebrarmos as vocações, celebrando esta cultura vocacional em nossa arquidiocese. E este ano é um ano de nós intensificarmos essa cultura, criando em nossas comunidades serviço de animação vocacional paroquial. Encontro, testemunho e missão. Então, mais uma vez, a gratidão a todos vocês. Peçamos a Deus agora a bênção sobre os nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um beijo no seu coração. Continuemos celebrando as nossas vocações com encontro, testemunho e missão.